vez estamos aqui, então, para o programa Diversidades, a última edição deste ano, e tenho o prazer que essa última edição seja aqui com esse casal, que são principalmente Heloíse, professora, já foi vice-prefeita aqui de Arroio do Meio, então nós temos uma relação muito bacana construída ao longo desses anos. E estamos aqui na igreja, como vocês veem aqui ao fundo, na igreja São Felipe e São Tiago, que recentemente comemorou 100 anos de construção. Uma obra feita aqui pela comunidade, né? Depois o nosso amigo Kiko, na verdade é Euclides Scheidt, né? Mas o Euclides não é muita gente que conhece, mas Kiko, né? Kiko é gente da casa, né? E a Heloísa, então, Rames, que é a nossa... Que é a Elo da comunidade. A Elo da comunidade também, né? Eu conheço ela por Heloísa, mas aqui no Arroio Grande, né? Que é a casa deles, que onde eles tiveram a sua história, as suas raízes, né? É a Elo e o Kiko. Então é um prazer nós estarmos aqui. Mas qual o assunto de hoje? O assunto de hoje são duas obras que os meus amigos lançaram recentemente, uma e no ano de 2023 a primeira, e exatamente falando sobre a história desta comunidade. O primeiro livro numa determinada nuance da história, né? E o outro pegando outra linha da história, mas direcionada exatamente aqui para a comunidade. Então começamos a nossa entrevista de hoje, né? Dando as boas-vindas e agradecendo já de antemão, né? Que tiraram esse tempinho para falar com a RDK. Então vamos lá, um dos dois ali, o Kiko não é muito de palavras, né? É sim. Ah, ele é? É sim, quando começa... Não para também. Então, eu gostaria que um dos dois me dissesse o que os levou a entrar neste mundo dos livros, nesse mundo de registrar a história. Bom, a gente tem que começar, sei lá em que época da nossa vida, mas com certeza um dos principais pontos iniciais foi quando eu comecei a ser a professora aqui na comunidade, no ano de 1990, como estagiária e professora já no mesmo ano. Então, à medida que eu fui entrando na comunidade escolar, eu fui percebendo a quantidade de materiais dispersos, tanto no ambiente da escola, né, materiais, eu digo, escritos, livros, e ao mesmo tempo também muita memória oral que havia na comunidade sobre a história da comunidade. Então foi na idade que eu comecei a ter curiosidade sobre isso. E encontrei na minha turma de estágio ainda, no mês de outubro, novembro, que eu assumi mesmo a escola, então era terceira, quarta e quinta série numa sala só, e ao mesmo tempo tive que assumir a direção da escola, porque na época ainda era a Sociedade Escolar Católica de Arroio Grande, era uma escola particular. Era uma escola particular mantida pelas famílias e o professor era subvencionado pelo município. Era um caminho andando para a municipalização. E naquele ano ainda, no final do ano, eu e a minha colega, que era a Lovane Brot, que era da Dona Rita, nós duas com característica de escola comunitária, fizemos um museu, porque eu estagiei nessa escola que agora é a Casa de Memória Felipe Ramos, mas o prédio escolar já era o que é hoje a Escola Duque de Caxias. E usamos esse espaço para criar um museu, como um projeto, era uma gincana, e isso deu muito certo e despertou muitas pessoas. As pessoas tinham muita vontade de contar a história, de trazer seus objetos, dizer isso era do meu avô, isso era do meu bisavô, isso faz parte da nossa família. E acredito que isso foi nos incentivando e fomos, né, ao longo da vida, então, o Kiko é muito de passear na casa das pessoas, de conversar. Então, inicialmente fazia isso mais no Clube União, no meio das cartas, mas ao mesmo tempo a gente foi criando um estilo de vida, né? Então, que era
dentro de genealogia de encontros de famílias, né, Kiko? Sim. Nós fomos em muitos encontros de família, seguimos, hoje é um calendário que nos move ao longo do ano, né, onde é que tem os encontros das famílias, nós sempre vamos. Então também é um berço, ou é um ambiente rico de pesquisa. Com certeza. Né? E ao mesmo tempo, então, eu tive essa iniciativa, isso era uma coisa minha, de ir passear na casa das pessoas e buscar registros escritos ou fotos. Inicialmente porque a gente era também instigado na escola, tinha desfile do município, contem a história de Arroio Grande, mas como eu vou contar a história de Arroio Grande se eu não conheço? E não havia nada assim organizado. E até hoje tenho vários registros escritos das pessoas que queriam colaborar com isso. Cada um com sua versão, com suas datas, seus números, mas mais ou menos dentro de um mesmo caminho, né? E isso foi ficando guardado. Eu sou uma grande guardadora tanto de registros escritos, de memórias orais, mas também até de objetos. E ao longo da minha vida aqui na Duque de Caxias também eu tive um momento, já vou avançando, né? Um momento bem emocionante que foi quando a igreja aqui completou 75 anos. Ela passou por uma reforma toda por fora, foi trocar todo o reboco. E sempre se dizia, a igreja tem uma pedra angular, mas onde é essa pedra angular? E eu estava fazendo educação física com os meus alunos aqui na frente da igreja, e o pedreiro ali batendo com o martelo para lá e para cá, para lá e para cá. Daqui a pouco ele diz, achei a pedra angular. Ele quebrou, era o senhor Érico Bruxel, ele quebrou a pedra e nos chamou. Eu estava com todos os meus alunos ao redor daquela pedra. Foi um momento assim. E assim, eu deveria estar, eu precisava estar naquele momento, porque talvez se eu não estivesse, se perderia algumas coisas. Então, todos os alunos parecia assim uma coisa. Foi uma coisa sagrada que a gente encontrou um tesouro da história. Então, a pedra era uma pedra de areia desse tamanho mais ou menos. Cavaram um buraco fora, assim, sei lá, esculpiram. E dentro tinha serragem para manter, certamente para não ter umidade, e um vidro, uma garrafa de vidro, com uma rolha de madeira, e a rolha estava caidinha do lado, ou seja, ela secou, ressecou e caiu, e dentro tinha os documentos. Meu Deus, então, gente, isso é emocionante, sim, né? documentos, algumas moedas, acho que era isso. E os documentos estavam esfarelando. Então, quando eu digo, eu precisava estar naquele momento, porque se eu não tivesse olhar sensível naquele momento, não mexe nisso, porque se nós mexermos, vai desmanchar. Sim, com certeza. Então, esse documento hoje está conosco, foi para a Univates, foi para o restauro da Univates, Conseguiram no Centro recuperar. de Memória da Univates, fizeram uma recuperação desses documentos, que são uma ata, né, dos sócios do período, e acho que é isso, né? Mais ou menos é o que a gente consegue ler. Sim. Então, esses documentos estão no resguardo hoje. Então, só No quero dizer museu? assim, No museu? não, hoje ainda não temos como acomodar no museu. Depois acho que a gente fala um pouco sobre o museu, Sim. que é um projeto que a comunidade tem para o ano que vem. Enfim, então, é isso, né? E eu fui guardando, e alguém se aposentou no meio da história, então agora é a vez dele falar. Continua. Então, o meu contato, assim, claro, eu me criei aqui na comunidade, né? E nós moramos hoje onde é que chegou o imigrante alemão, né? O primeiro professor da comunidade, né? Que é o Matias Kerves. E a minha avó, eu convivi com ela, nós morávamos com ela, e ela sempre tinha saudade de ir para a Alemanha, né? De rever lá a Alemanha. E o bisavô não conseguiu ir por causa de saúde e outras coisas. Eu acho que as condições não eram favoráveis. Só tem um detalhe no meio do caminho: a minha avó nasceu no Brasil, nunca esteve na Alemanha. E ela queria voltar na Alemanha, e isso sempre me alimentava. E eu acho que em 91, 92, teve o primeiro encontro da família Kerves, né? O meu bisavô era Kerves, né? Aqui em Arroio Grande. E aí eu tive contato com o pessoal da Alemanha que veio participar. E aí a gente começou a pesquisar a nossa origem, a nossa história. E quando você começa a mexer num ramo, né, um sobrenome, aí já começa a aparecer da mulher, do pai, do avô, do bisavô. Daqui a pouco você tem o embrólio todo, né? E aí sempre diz,
puxa aqui e dá uma chacoalhada no outro lado. Foi 2012, daí numa reunião da escola, tivemos reunidos alguns moradores de Arroio Grande, os pesquisadores, né? Os professores, a Magda estava junto, e a gente queria reunir a história de Arroio Grande num livro, 2012, né? E aquilo foi indo, e a gente pesquisando, né? A Luísa já escreveu vários textos nos livros de Arroio do Meio, dos concursos literários, né? Então a gente, mas nós podíamos escrever. Que ênfase a gente vai dar? Então, como surgiu o ano do bicentenário da imigração alemã, a gente, vamos ter que lançar um livro antes, né, para a gente acordar para o bicentenário. Aí que foco nós vamos dar? Imigração alemã e escola de Arroio Grande, a Paulo Duque de Caxias. Mas também sem esquecer a escola, né, 11 de junho, superior da Cascata, da Picada Café, a parte da Dona Rita, porque o Arroio Grande original englobava todas essas comunidades, né? E aí, a gente no início pensou, a gente não vai ter assunto que chega, aí fizemos uma pesquisa das pessoas que estão enterradas no cemitério, que vivemos junto. Aí deu quase 1000 nomes, né? E daqui fomos construindo um livro, né? E fomos juntando, quando vimos nós tínhamos 700 páginas. Aí tivemos que desconstruir, porque fica um livro muito grosso, né? Aumentaria bastante o custo, também a gente tem que ter e lançamos o livro. E aí foi bem recebido, só que nesse espaço, né, sobrou muito material. Foi esse aqui. Esse é o primeiro, né? Então, Vale do Arroio Grande, 150 anos, né? E Escola de Imigração Alemã. E a gente aí fomos recolhendo fotos, mais informações, algumas informações que não estavam bem trabalhadas, porque quando a gente pesquisa, a gente nunca consegue, digamos assim, ter 100% de certeza do que é, né? E é que a gente está buscando. Então, quando é que a comunidade foi fundada? Aí vamos lá buscar os registros em outros livros. Eu fiz uma revisão. Fiz uma revisão bibliográfica de aproximadamente 200 livros de imigração e genealogia. Então, as primeiras pessoas vieram, aí pegamos anúncios fúnebres, né, que são em alemão, todos Einsage, né? Então, aprendi a ler gótico, né, Sitterling e Companhia Limitada, e aí a gente vê os primeiros imigrantes. Por exemplo, a família Schauren chegou em 1872, foi um dos primeiros moradores de Arroio Grande, consta no obituário lá. E aí vamos comparando. Então, Arroio do Meio, os primeiros chegaram em 1860, né? O Johann Adam Gerhard, né? Então, todas essas informações a gente vai juntando e fazendo contrapontos, né? Então, os filhos do Schauren, onde é que foram batizados? Então, foram batizados lá em Montenegro, aquela região. Aí 2 ou 3 anos não foram mais batizados, só que não teve filhos. Teve, só que eles foram registrados depois, porque em 1872 até a paróquia era General Câmara. Imagina se levar 2 dias de cavalo para registrar, voltar mais 2 dias. E a gente vai confrontando. Aí chegamos a algumas datas. Em 1872, aproximadamente, os primeiros imigrantes alemães, que já existiam os povos originários, né? Em 1883, então, o Matthias Kerdes veio em 81 da Alemanha, né? E aí foi o primeiro professor por 37 anos. Aí a gente vai buscando informações, né, em outros livros, informações. O Jean Rocher, que é um escritor base da imigração, ele cita Arroio do Meio várias vezes no livro dele. Então, essas coisas a gente vai juntando e chega uma cronologia. Isso. Eu vou te interromper, que está chegando o fim do nosso primeiro bloco. Lembrando que estamos aqui com o patrocínio da Seleto Mercado de Arroio do Meio. Voltamos em seguida para continuar essa bela história aqui da comunidade do Vale do Arroio Grande.